O burburinho começou tímido, como quem não quer chamar atenção, mas em questão de horas já tinha tomado conta de grupos de WhatsApp, programas de rádio, lives no YouTube e mesas de bar espalhadas pela cidade. Reinaldo teria confirmado a pessoas próximas que está pronto para voltar ao soberano, vestir novamente a camisa tricolor e reencontrar a torcida no Morumbi lotado. E é impossível para qualquer São Paulino ouvir algo assim e ficar indiferente, sem aquele friozinho na barriga que só grandes histórias proporcionam. Para quem é do tempo em que o lateral esquerdo cruzava bolas milimetricamente na cabeça dos atacantes, brigava em campo por cada dividida como se fosse a última e ainda chamava a responsabilidade nos pênaltis, imaginar Reinaldo retornando ao São Paulo é quase como abrir uma porta do passado e misturá-lo com um presente cheio de expectativas, dúvidas e sonhos inacabados de títulos. A especulação ganhou força quando começaram a surgir relatos de bastidores de que, em conversas reservadas com amigos e familiares, o próprio Reinaldo teria deixado escapar a frase que incendiou o imaginário tricolor: "Está perto, quero voltar para casa", algo que, mesmo sem nota oficial, já basta para que a torcida se agarre com unhas e dentes a essa possibilidade tão simbólica. Não é de hoje que o São Paulo sofre com a ausência de uma liderança tão marcada na lateral esquerda, alguém que una personalidade, identificação com a camisa e entrega dentro de campo, e por isso a simples menção do nome de Reinaldo como possível reforço mexe com memórias profundas e com a sensação de que uma parte importante da identidade recente do clube pode estar prestes a ser resgatada. Como torcedor do São Paulo, é impossível não imaginar o Morumbi numa noite de reencontro, com as arquibancadas cantando o nome de Reinaldo em coro, bandeiras tremulando, fumaça tricolor no ar e aquele clima de festa que só aparece quando o clube faz algo que conversa diretamente com o coração do torcedor. A narrativa dos bastidores é de que o lateral, depois de rodar, amadurecer e experimentar outras realidades, teria chegado a um ponto da carreira em que o desejo de voltar para um lugar onde se sente verdadeiramente em casa fala mais alto do que qualquer proposta financeiramente mais vantajosa, o que reforça ainda mais a ideia de um retorno carregado de afeto e simbolismo. Os rumores apontam que existiria, inclusive, uma espécie de alinhamento emocional entre diretoria e jogador, algo como um pacto silencioso de que, quando as circunstâncias esportivas e financeiras permitissem, as portas do clube estariam abertas para receber de volta um dos laterais mais marcantes da era recente, e que agora esse momento parece finalmente ter chegado. Nos corredores do Morumbi, fala-se em conversas avançadas, em reuniões discretas, em telefonemas trocados no início da madrugada e em um clima de otimismo cauteloso, como quem sabe que o futebol é imprevisível, mas também entende que algumas histórias parecem ter sido escritas para ganhar uma segunda chance de desfecho. A torcida, por sua vez, faz o que sabe de melhor, investiga cada curtida em rede social, interpreta cada postagem enigmática, cada emoji, cada foto de Reinaldo com a camisa tricolor como se fosse uma peça de um grande quebra-cabeça que, quando montado, apontaria para o anúncio tão aguardado. Em meio a tanta especulação, a ideia de que o próprio jogador teria confirmado a vontade de retornar ao soberano faz com que o rumor ganhe um peso diferente, saindo daquele terreno de sonho distante para se aproximar da fronteira em que o torcedor começa a acreditar que realmente pode acordar um dia com a notícia estampada em todos os portais esportivos. A mentalidade de Reinaldo, de acordo com quem acompanha sua trajetória, teria mudado ao longo dos últimos anos, com uma visão mais madura sobre o legado, conexão com a torcida e o desejo de encerrar um ciclo de forma marcante, e voltar ao São Paulo seria justamente a oportunidade de escrever esse último capítulo com a grandeza que ele sente dever a si mesmo e à camisa que o projetou. Não é exagero dizer que, em muitos momentos complicados do clube, o lateral foi uma das vozes mais fortes dentro de campo, o cara que não se escondia nas entrevistas, que falava de responsabilidade, que se emocionava com derrotas e que vibrava como torcedor em vitórias importantes, algo que fez com que seu nome ficasse gravado no coração do torcedor muito além das estatísticas. Trazer esse tipo de liderança de volta ao elenco, ainda que em outro momento da carreira, é visto por muitos são paulinos como uma forma de resgatar não só um jogador, mas um espírito competitivo que em diversos momentos pareceu se perder com saídas, mudanças de elenco e transições conturbadas na história recente do clube. As conversas de bar giram em torno de perguntas simples, mas carregadas de emoção. Será que ele ainda aguenta o ritmo intenso de jogo? Será que a perna ainda responde? Será que a garra continua a mesma? Será que ele chegaria para ser titular ou para ser uma referência no vestiário? E, mesmo com tantos questionamentos, a resposta quase sempre vem acompanhada de um sorriso. Se for para voltar, ele vai dar um jeito de fazer valer a pena. No imaginário do torcedor, Reinaldo não é apenas o lateral que batia forte na bola, mas também o símbolo de um período em que, mesmo sem a avalanche de títulos que todos desejavam, o time mostrava uma relação de entrega e de compromisso que muitas vezes parecia estar acima das circunstâncias ruins. A possibilidade de reencontrar esse jogador chavão, que funciona como ponte entre passado e presente, mexe com as emoções de um torcedor que viveu idas e vindas, que sofreu com eliminações dolorosas, mas que nunca abandonou o hábito de sonhar com grandes noites de Morumbi iluminado e com vitórias que façam o estádio tremer.
Se a informação de que Reinaldo teria confirmado o desejo de retorno já seria suficiente para criar um turbilhão nas redes sociais, somar a isso a especulação de que a diretoria enxerga com bons olhos a ideia transforma o cenário em um caldo perfeito para teorias, análises, debates acalorados e palpites de todos os tipos. Os programas esportivos passam a dedicar blocos inteiros ao tema, lembrando gols importantes, pênaltis decisivos, expulsões polêmicas, entrevistas marcantes, enquanto especialistas discutem se, taticamente, o encaixe faria sentido no atual desenho do time e na filosofia do treinador, alimentando ainda mais o interesse da torcida pelo desenrolar dessa novela. Em paralelo, torcedores produzem montagens com Reinaldo vestindo novamente o manto tricolor, simulam escalações, recriam comemorações, imaginam o lateral correndo em direção à arquibancada, punho cerrado, olhar desafiador, chamando o Morumbi para jogar junto, como tantas vezes fez no passado. Há um componente quase poético na ideia de retorno, como se a história entre Reinaldo e São Paulo tivesse ficado em pausa e agora estivesse prestes a ser retomada em um novo capítulo, com o jogador mais experiente, o clube em outra fase, mas a mesma paixão fervendo nas arquibancadas e no peito de quem nunca deixou de acreditar nesse laço especial. Os rumores também tocam em um ponto sensível para qualquer São Paulino: a necessidade de construir um elenco com caras que realmente entendam o peso da camisa, que se incomodem quando as coisas não vão bem, que cobrem, falem, se posicionem e sejam espelho para os mais jovens que estão subindo da base. Reinaldo, nesse sentido, surge como uma espécie de guardião da cultura tricolor recente, alguém que já viu o clube em fases boas e ruins, que passou por crises e recomeços, que conheceu treinadores, dirigentes e companheiros de perfis muito diferentes, e que pode trazer para o vestiário um repertório de experiências difícil de encontrar no mercado. Ao mesmo tempo, a especulação sobre seu retorno levanta debates importantes sobre planejamento, sobre o equilíbrio entre apostar em ídolos do passado e construir o futuro em cima de novos nomes, sobre a necessidade de pensar o clube a médio e longo prazo sem ignorar a importância da representatividade e da conexão com a torcida. Entre os torcedores, porém, o coração geralmente fala mais alto do que qualquer análise friamente racional, e a ideia de ver Reinaldo mais uma vez com a camisa tricolor, subindo o lateral do Morumbi, é vista quase como uma oportunidade de curar umas feridas, de reviver momentos de alegria, de reconectar o time com um pedaço de sua própria história recente. Há quem veja no possível retorno uma chance de redenção, não porque Reinaldo deva algo ao clube, mas porque muita coisa ficou pelo caminho enquanto ele esteve aqui, especialmente a sensação de que, com um pouco mais de estabilidade, organização e apoio, aquele ciclo poderia ter terminado de maneira ainda mais vitoriosa do que foi. O torcedor são paulino, acostumado a lidar com altos e baixos, agarra-se a essas narrativas de recomeço como se fossem trilhas para sair do labirinto de frustrações acumuladas, e o nome de Reinaldo encaixa-se perfeitamente nesse roteiro de alguém que conhece a casa e que volta para ajudar a reconstruí-la por dentro. É curioso notar como, à medida que o rumor se espalha, surgem relatos de que funcionários antigos, seguranças do estádio, pessoas que conviviam com o jogador no dia a dia, recordam histórias de bastidores em que Reinaldo demonstrava carinho genuíno pelo clube, chegando cedo, ficando depois dos treinos, conversando com garotos da base, tirando foto com torcedores. Essas lembranças reforçam a ideia de que não se trata apenas de um possível reforço, mas de um retorno emocional, de alguém que tem raízes fincadas naquele gramado, naqueles vestiários, naqueles corredores internos que a torcida não vê, mas que fazem parte da vida cotidiana de quem veste a camisa do São Paulo. Nos bastidores da torcida organizada e dos coletivos de arquibancada, a movimentação já é intensa. Faixas começam a ser planejadas, músicas são rascunhadas, ideias de mosaicos aparecem nas conversas, porque se existe a mínima chance de que o anúncio aconteça, tudo precisa estar preparado para recepcionar o rei à altura da história que ele construiu com o clube. A especulação, claro, também traz um certo medo velado, aquela sensação de que, no futebol, nada é certo até ser oficialmente comunicado, e de que qualquer detalhe pode mudar o rumo de uma negociação, seja uma proposta inesperada de outro clube, uma divergência de contrato, uma mudança de planejamento. Esse medo, porém, não impede o torcedor de sonhar, de criar cenários na cabeça, de se imaginar sentado na arquibancada, camisa tricolor no peito, vendo Reinaldo surgir no túnel, bater palmas para a torcida, levantar o braço em cumprimento, com aquele sorriso de quem sabe que está voltando para um lugar que sempre foi seu. O boato de que o próprio jogador teria verbalizado o desejo de retornar ao soberano adiciona uma camada de legitimidade a toda essa construção afetiva, ainda que nada esteja oficialmente assinado, porque não é qualquer atleta que se manifesta desse jeito sobre o São Paulo, e quando isso acontece a torcida abraça a ideia com uma velocidade impressionante. Em redes sociais, muitos são paulinos compartilham vídeos antigos de gols, assistências e momentos emblemáticos de Reinaldo, como se quisessem lembrar uns aos outros, e também ao próprio clube, de tudo que já foi construído juntos e de como esse reencontro pode ser mais do que uma jogada de mercado. Pode ser um passo importante de reconciliação com uma história recente de altos e baixos.
Há também um aspecto simbólico importante no fato de um jogador experiente querer voltar justamente agora, em um momento em que o São Paulo tenta se reerguer, organizar finanças, fortalecer o elenco e recuperar protagonismo, porque isso passa a mensagem de que o clube ainda é, para muitos, um lugar especial, um destino desejado e não apenas uma etapa de carreira. Dentro dos grupos de torcedores, crescem as discussões sobre como o treinador poderia aproveitar melhor as características de Reinaldo, se ele encaixaria como lateral em linha de 4, como ala num esquema com 3 zagueiros, ou até mesmo mais adiantado, aproveitando a capacidade de apoiar, de cruzar e de se aproximar da área adversária com perigo. Essa multiplicidade de possibilidades táticas acaba sendo vista como mais um argumento a favor da volta, porque, além da carga emocional, há uma leitura de que ele ainda tem condições de agregar esportivamente, seja dentro de campo, pela qualidade técnica, seja fora, pela vivência e pela postura de liderança. Outro ponto que aparece com frequência nas conversas é a relação de Reinaldo com a torcida, que sempre foi marcada por uma conexão intensa, feita de aplausos, cobranças, cânticos, críticas, defesas apaixonadas e, acima de tudo, de uma sensação de que ele entendia a responsabilidade de representar milhões de tricolores espalhados pelo país e pelo mundo. Ao imaginar esse laço sendo ativado novamente, muitos torcedores se sentem motivados a acreditar que o São Paulo está, aos poucos, recuperando aquilo que sempre o diferenciou: a capacidade de formar elencos que misturam talento, personalidade, identificação e ambição de conquistar coisas grandes. Nos setores internos do clube, segundo se comenta, existe uma compreensão de que a chegada de alguém tão identificado pode facilitar a integração de reforços mais jovens, que talvez ainda não compreendam totalmente o peso de vestir a camisa tricolor, e que podem encontrar em Reinaldo uma espécie de guia dentro desse processo. A especulação também levanta a discussão sobre como o vestiário reagiria a esse retorno, e a maioria dos relatos aponta para uma possível recepção positiva, tanto pela experiência quanto pela fama de ser um companheiro leal, brincalhão, mas sério quando o contexto exige comprometimento e foco total em resultados. O fato de o rumor ter ganhado esse contorno de confirmação informal de Reinaldo faz com que, para parte da torcida, a negociação deixe de ser apenas um desejo unilateral e passe a ser vista como uma construção conjunta, um movimento em que jogador e clube se aproximam impulsionados por um sentimento recíproco de saudade e de oportunidade. Em meio a tudo isso, o torcedor segue sua rotina, vai ao trabalho, ao estudo, cuida da vida, mas volta e meia se pega abrindo o celular, atualizando redes, checando se não surgiu algum a qualquer momento de jornalista, algum fiquei sabendo de setorista, algum está muito perto de comentarista, porque, quando o coração está envolvido, qualquer notificação vira esperança. Enquanto não há anúncio oficial, a imaginação faz o trabalho de preencher o vazio, e cada São Paulino monta o seu próprio filme. Uns lembram pênaltis decisivos batidos com categoria, outros recordam desarmes salvadores, alguns relembram entrevistas emocionadas, e todos esses fragmentos vão se juntando na construção coletiva do que significaria, de fato, ver Reinaldo de volta ao Morumbi. Há também a percepção de que, em tempos de futebol cada vez mais mercantilizado, ver um jogador experiente se manifestar, ainda que de forma reservada, com vontade clara de voltar para um clube pelo qual nutre carinho verdadeiro, é algo que foge do lugar comum e toca de maneira diferente o torcedor acostumado a ver a paixão ser engolida pela lógica fria dos números. Essa diferença de tom faz com que o rumor não seja recebido apenas como mais uma notícia de mercado, mas como um capítulo de uma história emocional que vinha sendo escrita há anos, desde o primeiro dia de Reinaldo no clube, e que talvez tenha chegado a um ponto em que um retorno parece natural, quase inevitável, no imaginário tricolor. Ao mesmo tempo, há quem prefira manter um certo pé no chão e lembrar que o futebol já ensinou, inúmeras vezes, que negociações podem desandar por detalhes, que promessas podem não ser cumpridas e que às vezes o que parece certo escapa por entre os dedos, e por isso recomendam que a torcida celebre a possibilidade, mas sem transformar o rumor em frustração antecipada caso algo saia do script. Mesmo esses mais cautelosos, porém, admitem que haveria algo de muito especial em ver Reinaldo pisar novamente no gramado do Morumbi vestindo o manto tricolor, nem que fosse para um ciclo mais curto, talvez como ponte entre gerações, como figura de transição em um momento-chave da história do clube. Nesse contexto, o São Paulo aparece não apenas como destino profissional, mas como cenário afetivo, palco de lembranças e de novas cenas que ainda podem ser escritas, com os torcedores prontos para ocupar seu lugar de sempre nas arquibancadas, cantando alto, vibrando e sofrendo, como fizeram com tantas outras gerações de jogadores. O rumor de que Reinaldo teria confirmado a intenção de voltar ao soberano também escâncara o quanto o torcedor anseia por gestos concretos de pertencimento, por jogadores que não apenas passem pelo clube, mas que se deixem marcar e transformem sua passagem em parte da própria identidade. Quando uma figura como ele manifesta, mesmo que nos bastidores, esse desejo, o torcedor sente que não está sozinho em seu amor pelo clube, que do outro lado também há alguém disposto a investir sentimentos, história e carreira em um recomeço que pode ser desafiador, mas também extremamente recompensador. Os boatos seguem alimentando o fogo da expectativa,
com algumas fontes dizendo que faltariam apenas detalhes, outras apontando que ainda há distâncias a serem vencidas, e, no meio disso tudo, o São Paulino faz o que sempre fez em momentos decisivos. Acredita, duvida, se anima, se preocupa, mas, acima de tudo, permanece presente. E é justamente essa presença contínua da torcida que torna tão poderosa a imagem de um ídolo recente retornando ao clube, porque há um entendimento de que histórias como essa não são construídas apenas em campo, mas no diálogo constante entre a arquibancada, jogadores e a própria instituição São Paulo. À medida que o tempo passa e nenhuma confirmação oficial aparece, o rumor começa a adquirir contornos de novela, com capítulos, reviravoltas e expectativas renovadas a cada nova pequena informação que surge, e o torcedor se acostuma a acompanhar essa trama como acompanha uma série preferida, esperando o grande episódio final. O mais curioso é que, mesmo sem saber o desfecho, muitos já consideram a hipótese de retorno como algo que faz sentido em um plano maior, como se Reinaldo e São Paulo estivessem destinados a se reencontrar em algum momento, seja agora ou em uma outra janela mais adiante. Por isso, quando se fala que o lateral teria confirmado o desejo de voltar ao soberano, o impacto vai além de qualquer discussão técnica, porque toca diretamente a sensação de pertencimento, de casa, de volta às raízes, algo que para o torcedor vale tanto quanto um gol no último minuto. No dia a dia, o assunto vai atravessando gerações. Pais contam para filhos quem foi Reinaldo, mostram vídeos, explicam por que ele é tão querido pela torcida, tentam transmitir a emoção de ver um jogador vibrar como torcedor em campo, para que os mais jovens compreendam o tamanho do que está em jogo nessa possível volta. Essas conversas ajudam a consolidar uma memória afetiva compartilhada, em que o jogador deixa de ser apenas um atleta e se transforma em personagem de histórias contadas e recontadas, gerando identificação até mesmo entre aqueles que talvez nunca o tenham visto jogar ao vivo no Morumbi. A especulação também serve de lembrete de que o São Paulo continua sendo, para muitos jogadores, um lugar especial, de onde é difícil se desligar completamente, e que, mesmo depois de novas experiências em outros clubes, outros países, outras culturas, o desejo de retorno pode ressurgir com força. Para o torcedor, saber que alguém como Reinaldo olha novamente para o Morumbi com vontade de voltar é reconfortante, porque reforça a ideia de que o clube é mais do que uma camisa pesada, é um espaço de vínculo genuíno, de memórias e de sonhos compartilhados. Enquanto nada é oficializado, resta ao São Paulino continuar alimentando o coração com a possibilidade de que, em breve, o anúncio que hoje circula como rumor possa se transformar em realidade, com foto na sala de troféus, coletiva de apresentação, camisa levantada diante das câmeras e um "estou de volta" ecoando para milhões de apaixonados. Até lá, o rumor de que Reinaldo confirmou a vontade de retornar ao soberano segue como combustível para a imaginação, fazendo o torcedor viajar por cenários de reencontro, de novos capítulos, e quem sabe, de conquistas em que o lateral possa novamente levantar os braços para a arquibancada, olhar para o céu do Morumbi e sentir que, de fato, voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído no coração do São Paulino. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.